Olá, boa noite. Meu nome é André Andriolo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Hoje é a nossa 31ª reunião. Vamos falar da mulher cananeia, da cura do surdo gago e do fermento dos fariseus. Nossa, eu sempre esclareço que esse estudo nosso é feito à luz da doutrina espírita. Não quero brigar com ninguém. A gente usa a Bíblia de Jerusalém como referência de texto. Todo texto bíblico que eu posto aqui nas transparências é da Bíblia de Jerusalém. Eu uso a Bíblia de Peregrino como referência, que tem uns comentários muito legais, e a Bíblia de Estudo de Alverim também. Como fonte não espíritas, hoje eu estou usando o Manual Bíblico MacArthur e o Novo Dicionário da Bíblia, do Douglas. Como fontes espíritas, estou usando Sabedoria do Evangelho do Pastorino, o volume 4, Primícias do Reino, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, o livro A Gênese, de Allan Kardec, e a apostila da FEB, do Evangelho Redivivo, o estudo interpretativo do Evangelho segundo Marcos. Vamos continuar com as Primícias do Reino, capítulo 15 de Mateus, e Marcos, capítulo 7, vamos falar da cura da filha de uma mulher cananeia, da cura de um surdo gago, da multiplicação dos pães, da segunda multiplicação dos pães, e do fermento dos fariseus. Tá? Então, começa assim lá em Mateus, capítulo 15, versículo 21. Jesus, partindo dali, retirou-se para uma região de Tiro e Sidônia. Ele tinha acabado de fazer o ensinamento sobre puro e impuro, né? Ele estava conversando com os fariseus e tal, e aí ele saiu dali e está indo agora para a região do Tiro e Sidônia. Essa região hoje em dia fica na Síria e no Líbano, parte da Síria e do Líbano, a Fenícia, né? Está aí na tela aí os lugares, né? Sidom, Tiro e Sidônia, né? Tiro e Sidom, depende da tradução que você usar aí. Então aqui é o Líbano, aqui é a Síria hoje em dia, então são nessas regiões que a gente está falando. Então o texto começa assim: eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, Jesus, porém, nada lhe respondeu. Então seus discípulos chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Então eles chegaram numa região que não era judaica, né? Não era israelita. E aí a mulher chegou, uma mulher da Cananéia, que ela é de origem grega, que é origem pagã, chega perto deles e vem gritando. Né? Só que ela chama ele de Senhor e de filho de Davi. Apesar de não ser israelita, ela chama ele com dois termos israelitas, né? Senhor e filho. Reconhece que ele é uma pessoa de autoridade e chama ele de filho de Davi, né? E se referindo a Jesus como se ele fosse aí já reconhecendo Jesus como o Messias. E ela pede: tem compaixão de mim, que a filha dela está endemoniada, né? Então, assim, por que Jesus não responde, fica quieto? E os discípulos, então, falaram para ele: manda ele embora, senão ela vai vir gritando atrás de nós. Coisa interessante. Mas só para a gente entender um contexto histórico aqui, lá na Gênesis, ela tem uma genealogia lá. Eu não coloquei tudo aqui, porque não fazia muito sentido para o nosso texto de hoje. Mas a gente tem lá, né, Noé, né, vou botar aqui a nossa canetinha. Você vê aqui, né? Depois porque Deus criou o mundo, Adão e Eva, depois teve um dilúvio, destruiu tudo, sobrou só Noé e os filhos dele. Então Noé
Quer dizer, Deus criou o mundo uma vez, depois destruiu tudo no dilúvio e veio Noé. Então, como único descendente, um ser humano vivo, e aí os filhos dele eram Sem, Cã e Jafé. De Sem nasceu Abraão, e aí de Abraão veio Ismael, Isaac, Midian, é, é, como se fosse Maria também o nome, uma mulher, e depois de Isaac nasceram Jacó e Esaú, e aí daqui de Jacó, de seus 12 filhos, se originaram as 12 tribos de Israel. Então, quando a gente fala assim, os semitas, quem são os semitas? São todos os que são descendentes de Sem. Todo mundo que é descendente de Sem é semita. Então, aqui eu não coloquei, mas, por exemplo, Abraão tinha um irmão. Né? Então, Abraão, desculpa, tinha um irmão, e esse irmão teve filhos. O Ló era filho, era sobrinho de Abraão. Então, o Ló lá da Sodoma e Gomorra. Então, e dali, de Ló, nasceram os Moabitas, por exemplo. Né? Então, todos esses povos são povos semitas. Abraão teve 3 filhos, né? Ismael, Isaac e Midian, mas de Isaac nasceram o povo judeu, veio o povo judeu, e de Ismael vieram os árabes. Então, os árabes são povos semitas também. Né? Os hebreus é tradicionalmente associado aos descendentes de Abraão. Né? Mas o povo hebreu que seguiu o que Abraão dizia se confunde muito com os israelitas. Né? O que são os israelitas? Jacó, em um certo ponto da história, ele passa a ser chamado, ele tem uma discussão lá com o anjo, e a partir daí ele passa a ser chamado de Israel. Né? Então todo mundo, foi aí que surgiu o nome Israel. Todos os descendentes de Jacó são israelitas. Então os hebreus e os israelitas são meio que a mesma coisa aí. E os judeus, né? Judeu é assim chamada a pessoa que pratica o judaísmo. A pessoa que pratica o judaísmo é um judeu. E veio esse nome, assim, apareceu judeu, porque a maioria teve aquela divisão das tribos do norte, tribos do sul. As tribos do sul se se organizaram em torno de Judá. Então, a tribo do sul foi a que prevaleceu, né? Então virou, cuja capital era Jerusalém. A tribo do norte era chamada de Israel, mas a capital era Samaria. Mas a tribo do norte, houve uma diáspora, acabou, né? E a tribo do sul, que prevaleceu até os tempos lá de Jesus, então virou Judá, é o tribo de Judá, a tribo do sul, onde já Jerusalém é a capital, e virou os povos judeus. Os israelenses são os que têm a cidadania de Israel, do Estado de Israel hoje em dia. Tá? Então, para a gente separar, né, quem são os semitas, os hebreus, os israelitas e os judeus. Quando no tempo de Jesus, fala muito sobre os judeus e fala também de israelitas. Está sempre se referindo, né, aos descendentes de Jacó, que são seguidores da religião judaica. Né? Então, são os israelitas e os judeus, que podem ser a mesma coisa, os descendentes na maioria das vezes, a mesma coisa. Né? Então, voltando lá. E os discípulos, né, a mulher que teve a filha endemoniada, ela chega gritando, né, pedindo para Jesus ajudar ela, pedindo que tivesse compaixão. E ele não responde. E os discípulos começam a falar com ele. Olha, despede a ela. Ela vem gritando atrás de nós. Aí Jesus olha para a mulher e fala assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os israelitas, né? Os descendentes de Jacó. E aí ele fala: eu fui enviado para trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que é interessante é que os discípulos ali não estavam querendo receber ela, porque para os discípulos
eles achavam exatamente isso, que Jesus vinha só para os descendentes de Jacó, só os israelitas, só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher, ela se ajoelha diante dele e pede: Senhor, me socorre. Aí Jesus responde, né? Não adianta ficar bem tirar o pão dos filhos e atirar aos cachorrinhos. Olha só, né? Ela pediu uma vez, ele não falou nada. Aí ele pediu de novo. Ele disse para ela que não, ele tinha vindo para as ovelhas perdidas de Israel, não para os pagãos. E depois ela insiste de novo. E aí ele pede de novo. Ele fala: não adianta, não fica bem tirar o pão dos filhos e atirar aos cachorrinhos. Os filhos aí nessa história seriam, né, a quem ele veio trazer a boa nova, e os cachorrinhos são aqueles, seriam gentios. Essa é uma das interpretações aí. A gente sabe que Paulo é que veio para os gentios depois. Mas aí ela responde: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus responde: diante disso, mulher, é grande a tua fé. Seja feito como tu queiras. E a partir daquele momento, a filha dela ficou curada. Né? Essa pintura aqui do Peters, não sei falar esse nome, ele retrata bem, né? A mulher pedindo, os cachorrinhos ali do lado, as crianças comendo o pão, né? As migalhas que vão cair para os cachorrinhos comendo, né? E Jesus não olhando para ela, e os apóstolos falando: olha, você vai falar, você está falando com essa mulher, né? E ela insistiu ali 3 vezes, né? Jesus negou ela, falou com ela, negou a assistência a ela 3 vezes. Interessante, né? Por que ele fazia isso, né? Porque ela mostrou ali uma humildade, né? Uma humildade importantíssima, uma humildade sem hipocrisia. Né? Quando ele fala, mas os cachorros, quando ela fala, né, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que seus donos deixam cair. Quer dizer, ela se colocou ali bem humilde. Então, o que Jesus está querendo mostrar nessa passagem, né? Esse comportamento estranho. Primeiro, os discípulos não estavam dando a menor bola, né? Menor bola para ela. Jesus já tinha mandado eles saírem, né, para ir pregando, e tinha falado para eles pregarem só para os israelitas, né, para não ir nos gentios. Mas eles não estavam entendendo ainda que Jesus veio para todo mundo. E aí Jesus ali estava testando eles. E estava mostrando, né? Isso é o texto do Pastorino. Né? Esse comportamento só dá para explicar que ele tinha um desejo de mostrar para todo mundo que estava ali embora e deixar um exemplo para frente de como que alguém deve se comportar diante do não atendimento de um pedido e como que a gente deve atender os pedidos das pessoas. Né? Então, Jesus conversa com ali, os apóstolos, eles estavam se comportando de maneira errada. Né? Eles não tinham entendido ainda a história. É uma mensagem para eles: olha, ela também tem direito de ser curada. E mostrando também que quando a gente vai pedir, a gente tem que insistir. Né? Quando já pediu uma coisa, uma graça muito forte, a gente tem que pedir com muita força. Lembra lá do pedir, obtereis? Né? Bater a porta, que a porta vai se abrir. Então, é Jesus falando que a gente precisa de ter uma ação. Né? É necessário que haja uma ação de nossa parte quando a gente vai pedir uma graça, pedir alguma coisa. Não adianta a gente ficar pedindo só por pedir, assim, só me ajuda. Né? Ele ensina para a gente que a gente precisa pedir com veemência. E aqui você vê, ela insiste 3 vezes. Né? Da mesma maneira que ele também ensina na época, na hora lá do pedir, obtereis, né?
pedir, obtereis, buscar e acharás, e bater a porta que ela se abrirá. Ele fala também 3 vezes, né? São 3 níveis mais crescentes de súplica, que foi o que ela fez. Aí, no final, ela foi com muita humildade, se colocou aí, né? Assim. E aí, em Marcos, continua a história de um cura de um surdo mudo. Aí, a história fala assim: saindo do novo território de Tiro, seguiu em direção de volta ao Mar da Galileia, desceu, passando pela Sidônia, lembra que Tiro está no início, está mais ao norte, Sidônia está mais ao sul, atravessando a região da Decápole, que é uma região é, colonizada, povoada por povos gregos, de ascendência grega, que no caso era a mulher ali. Trouxeram então para ele um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Aí Jesus pegou, levou ele para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele, né? E com a saliva, pegou saliva de Jesus, com a própria saliva, tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para os céus, disse: Efata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, abriram-se os ouvidos e a língua se desprendeu, e ele falava corretamente. E aí ele diz, para ele não contar para ninguém, mas o povo falava, né? Ficou maravilhado e fazia. Falava, ele faz tudo de bem, tanto com os surdos, tanto faz os surdos ouvirem, como os mudos falarem. Essa é uma cura interessante, né? Porque Jesus, né, tem essa situação aqui de pegar a saliva, né, dele e passar na língua da pessoa ali, né? Do surdo mudo, né? Do surdo gago, vamos falar assim. Outro dia eu assisti uma palestra do Paulo César Frutuoso, ele falando sobre ectoplasma, sobre fluidos, né? E ele comenta sobre isso, exatamente sobre isso. Ele comenta que lembra quando Jesus vai fazer a cura do cego, que ele pega, mistura saliva com terra e passa no olho do cego e o cego volta a enxergar? Aí o cego até vê gigante, né? Depois Jesus faz de novo e aí regula ali, aí ele começa a ver as pessoas normalmente, né? O que significa, o que é essa, por que teria essa simbologia, qual é a simbologia disso? O Paulo César Frutuoso sugere que isso tenha sido uma manipulação do ectoplasma, do fluido espiritual. E, na verdade, Allan Kardec, lá no livro A Gênese, aqui, ele fala assim: a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância capital e direta para os encarnados. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este lhes modificar as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Jesus, espírito puro, né, tem conhecimento absoluto sobre a manipulação dos fluidos. O governador da Terra ajudou na formação do planeta, do sistema solar. Então, ele manipulava os fluidos, né, dessa maneira absoluta, conhecimento absoluto. E ali, teoricamente, né, o que a gente imagina que aconteceu? Ele curou primeiro o perispírito, o corpo espiritual daquela pessoa, né? E aí, eu não sei se foi um simbolismo apenas, porque ele também fala uma palavra, né? Fala para abrir, a palavra que ele fala efata, quer dizer abre-te, né? Ele é o pensamento, demonstração de que a gente, com o pensamento, com a vontade, com a fé, a gente consegue acionar
os fluidos, né, e fazer com que esses fluidos estão sendo manipulados pelo nosso pensamento, com a nossa vontade, eles possam atuar sobre o corpo espiritual das pessoas, gerando cura. E é o que o Paulo César Frutuoso fala que vai ser a medicina do futuro, que é o que Jesus fazia. A gente manipula os fluidos para que a gente cure o corpo espiritual, e o corpo espiritual, então, vai, como está ali conectado no corpo físico, molécula a molécula, ele vai atuar sobre o corpo físico e o corpo físico vai se curar. Né? Que é o que acontece também em algumas curas, a gente fala de curas milagrosas, né? A gente consegue ouvir falar por aí. E aí, Allan Kardec continua, que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Ele usa essa expressão miasma deletério. O que significa miasma deletério? Né? Naquela época, 1850, 1860, a ciência não conhecia ainda os vírus, né, as bactérias, os micro-organismos que eram transmitidos pelo ar. Então, eles achavam que você chegava perto do hospital, aquele ambiente do hospital, como tinha muita gente doente, existiam ali os miasmas, que você não podia. Então, as pessoas evitavam chegar perto do hospital porque iam ficar doentes. E faz sentido, porque eles não sabiam como ainda, né, fazer uma asepsia correta, como, né, isolar aquelas pessoas que tinham alguma doença que podia ser transmitida pelo ar, não conheciam ainda o mecanismo. Então, usava essa expressão de miasmas deletérios. Então, como os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam, que os fluidos que os espíritos maus projetam, são, portanto, viciados, né? Estão corrompidos, estão contaminados. Ao passo que os que recebem a influência dos espíritos bons são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral deles. Então, Allan Kardec comenta sobre a qualidade dos fluidos, sobre a qualidade do pensamento elevado, da influência que os fluidos têm na nossa vida, no nosso corpo. Aí, o texto continua com a segunda multiplicação dos pães. Então, eles estavam no deserto, nessa situação aí. Então, o texto começa assim. Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso, Jesus chamou os seus discípulos, dizendo: tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer. Se os mandarem Jesus para casa, vão desmaiar pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Né? Os seus discípulos responderam: como poderia alguém aqui no deserto saciar com pão a tanta gente? Que estão no meio do nada, longe de tudo. Né? É interessante que Jesus fala, né, que tem compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que ela está comigo e não tem o que comer. Olha só, 3 dias no deserto assistindo uma pessoa falar, né, em busca de um consolo, em busca de uma cura. Imagina, né, o poder de Jesus para fazer com que pessoas ficassem 3 dias no meio do deserto. Né? Hoje em dia, eu pensando, né, hoje em dia a gente vai para uma reunião de cartas consoladoras, né? A gente quer que os médiuns recebam as cartas dos nossos entes queridos já partindo, mas tem que ser rápido, né? A gente quer tudo, né? E fica cansado de ficar esperando. A gente reclama que está quente, reclama que está frio, né? E na época de Jesus, 3 dias no deserto, né? Se já assistiu uma palestra, a gente vai assistir uma palestra, ou a gente vai, às vezes, para um centro espírita, né, para buscar um atendimento fraterno, tem que ficar esperando.
né? Olha só que diferença que era naquela época. Hoje a gente quer tudo rápido, né? Nós queremos tudo rápido, mas aquelas pessoas naquela época ficavam lá. Obviamente, estamos falando de Jesus, né? Espírito puro, governador da terra. Aí Jesus vai e fala: quantos pães vocês têm? Responderam: 7. Aí mandou que a multidão se sentasse no chão e pegou os 7 pães, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos para que ele distribuísse. E distribuíram à multidão, muito parecido com a primeira multiplicação dos pães, né? O texto continua dizendo que eles tinham alguns peixinhos, que também abençoou os peixinhos, distribuiu os peixinhos também, e aí distribuiu para todo mundo. E aí, dos pedaços que ficaram, sobrou os pedaços, recolheram os cestos, 7 cestos, sobraram 7 cestos. E ali nessa situação, alimentaram 4.000 pessoas. Aí Jesus então, sobe de novo no barco, partindo para a região de Dalmanuta. Quantas vezes Jesus pega o barco e atravessa o mar da Galileia? A gente já falou sobre isso, né? É sempre uma mudança. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de ambiente, sai de um lugar para o outro, né? É um ensinamento aqui, aí vai para o mar, no mar acontece geralmente alguma coisa com ele e os discípulos, e depois lá do outro lado tem outra situação. Então, nessa parte do primeiro ano e meio do messianato de Jesus, ele gira muito em torno do mar da Galileia. Aí, quando eles estão no barco, de novo, no barco, né? Os apóstolos falam, reparam que eles tinham esquecido de levar pão, os pães. Né? E só tinha apenas um pão no barco. Aí Jesus falou com eles assim: cuidado, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes. Em Mateus, em vez de fermento de Herodes, é fermento dos saduceus. E aí, então Jesus, né, os apóstolos ali no barco, se tocaram, não, só trouxe um pão, cadê? Sobrou, cadê os pães? Aí Jesus fala com eles: cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Aí, né, os apóstolos refletiam entre si porque não tinham mais pães. Mas Jesus, percebendo, falou com eles: por que vocês pensam que eu estou falando com vocês esse negócio de fermento aí, dos fariseus e dos saduceus, se é porque vocês não têm pão? Ainda não entenderam e nem compreenderam nada? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos e não veem? Ou têm ouvidos e não ouvem? Então, primeiro ali a história, quando fala assim, guardai-vos do fermento dos fariseus, esse era um termo, né? Tinha uma conotação de hipocrisia. Fermento dos fariseus é uma expressão, um ditado, né? Que corria entre os públicos, que falava sobre a hipocrisia. Porque os fariseus, eles se autoproclamaram doutores da lei, eles aqui dominavam a religião, dominavam o governo, eles tinham, né, tudo era deles, eles tinham uma vida de ricos, né, enquanto muita gente sofria. Então, e aí eles falavam um monte de coisa bonita que estava nas escrituras, e o povo percebia que eles não cumpriam, não seguiam o que estava falando. Então, falando da hipocrisia. O que é interessante, a gente fica imaginando a situação, eles entram no barco, né, acabou de multiplicar pão, tinha pão, sobrou, né, e um monte de pão, entram no barco, e os apóstolos começam a discutir, né, depois que Jesus fala do fermento dos fariseus, eles começam a discutir. Não, foi fulano, foi ciclano. Né, eles começam a querer descobrir quem foi que esqueceu. Né, começam a brigar entre eles ali para descobrir quem foi quem era o encarregado de fazer. Né, quem foi que esqueceu. Né? Aí por isso que o texto fala assim, né? Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Esse é o texto aqui.
Mas Jesus, percebendo, falou com ele: por que vocês pensam que eu estou brigando com vocês por causa do pão? Eu não estou falando de pão, eu estou falando de outra coisa. Né? O que Jesus está falando? Né? Que os apóstolos estavam ali preocupados com a matéria, em vez de estarem preocupados com o espírito, com a espiritualidade. Né? Isso é bastante interessante. Né? Aí, porque depois disso, Jesus fala assim: quantos pães. Jesus fala com eles assim, deixa eu ver aqui. Não vos lembrais de quando partiu os pães para 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? 12. E, e dos 7 para 4.000 pessoas, quantos cestos recolheste? 7. E aí, mesmo assim, vocês não entenderam, porque Jesus está falando que a matéria ele resolve. O que eles têm que se preocupar é com o espírito. Né? É a crença, a crença no materialismo. E, ao invés de se preocupar com o espírito, o que eu preciso fazer? Qual é a minha com a parte moral, né? O que a gente precisa fazer? Porque lá, voltando lá na história da mulher cananeia, quando a mulher chega lá dizendo que tem um espírito impuro, os apóstolos estão mandando: anda logo, essa mulher ficar gritando aqui, vai ficar perturbando a gente. Né? Aí Jesus faz ali uma situação para eles perceberem, né, que tem que atender ela. E ela insiste, ela insiste, ela insiste. Então a lição ali não foi só para quem está pedindo, foi para quem nega, para quem está preocupado, porque eles estavam preocupados que tinha que ir embora, que tinha que chegar no destino, que eu nem sei qual que é. Né? Eles estavam preocupados com a matéria e o sofrimento daquela mulher. Né? Jesus podia ajudar. E eles, então, nem se tocaram, né? E aí Jesus não responde. Ele fala: vamos embora, Jesus, vamos embora. Aí Jesus fala: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Aí os apóstolos, né, continuam puxando ele. Aí ela vai e fala: não, me ajuda. Aí Jesus fala: não, não posso dar comida, deixar de dar comida para os meus filhos, que são os apóstolos, eles achavam, né? Vou deixar comida para cuidar dos cachorrinhos, que os apóstolos já estavam achando lá, que, né, comparando os gentios com cachorrinho. E aí ela fala: não, mas até os cachorrinhos, né, comem as migalhas. Então, né, Jesus ali mostrou que a gente não pode estar preocupado com as coisas da matéria. O que são as coisas da matéria? Coisas da matéria não são apenas comida. Coisas da matéria são as coisas do dia a dia. A preocupação de ter que cumprir um horário. Eu sempre brinco, né? A gente fala assim, no espírita tem muito isso: disciplina, disciplina, disciplina. Só que eles acham que essa disciplina, disciplina, disciplina só fala de horário. Mas essa disciplina, disciplina, disciplina não significa isso, não. Significa disciplina com os meus sentimentos, disciplina com o meu comportamento, disciplina, né, em ajudar os outros, disciplina no meu propósito de fazer o bem, de melhorar. É isso que é disciplina, disciplina, disciplina. Porque era a mesma coisa que estava acontecendo com os apóstolos. Tinha acabado de vir, né, também, antes disso, Jesus tinha acabado de falar dos rituais, né, que lavar as mãos, lembra? Do o que entra pela boca, mas o que sai da boca que prejudica o homem. Jesus está, esse pedaço inteiro, esse texto todo, né, está falando de materialismo versus espiritualismo. Preocupação com as coisas da matéria, coisas do dia a dia, versus preocupação com o espírito. No livro, O que é Espiritismo, Allan Kardec fala assim: a crença de tudo acabar para o homem depois da morte leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente em proveito de outro, donde a máxima, cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. Como que os apóstolos estavam se comportando ali, naquele momento, quando a mulher cananeia para Jesus? Eles estavam com pressa para ir para algum lugar. Então, eles não queriam o sacrifício. Eles não estão nem aí, porque eles tinham na cabeça que o que eles tinham que fazer, a tarefa deles era outra. Não era cuidar
jeitinhos dos pagãos, né? Por isso que Kardec fala, né? O considerar um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente. A gente, quantas vezes a gente deixa o nosso bem-estar de lado para fazer alguma coisa pelo outro? Né? Porque às vezes, por exemplo, caridade é muito fácil fazer, mandar um dinheiro e pronto, os outros que resolvam. Mas existe uma diferença de você ir lá e fazer, né? Você sair, escolher o que você vai comprar, levar na casa espírita, né? Ou então trabalhar na hora de fazer o prato de comida, ou quando você for lá no centro espírita para estudar, para fazer uma palestra, quando você for no centro espírita fazer um atendimento fraterno, para você ser o atendente, quando você for médium, né, um médium que vai lá, né, o médium passista, no dia que está chovendo para caramba, mesmo que está chovendo muito, a gente tem que ir, porque você não sabe quem é que vai na casa espírita, vai precisar tomar um passe, né? A gente precisa ir, a gente sacrifica o nosso bem-estar para a gente fazer as coisas em proveito dos outros, para ajudar os outros. Kardec fala, combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que diz que quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social se vier a generalizar-se. E está certo, porque se a gente começar a achar que não existe, todo mundo começar a achar que não existe vida após a morte, por exemplo, que não existe alma, que não existe espírito, né? Eu não estou falando de todo mundo ser espírita, não. Qualquer religião, todas as religiões, a religião católica, o protestante, o judeu, o budista, né, o muçulmano, né, o pessoal o nórdico, né? Todo mundo acredita que existe alguma coisa depois da morte. Que a alma vai para algum lugar, vai para o paraíso, vai para o inferno, vai para o Rala. Tem vários lugares que a gente vai, para Geena, não sei, para onde a gente vai. Essas pessoas que acreditam nisso são espiritualistas. Todo mundo é espiritualista. O materialista ele acredita que nada, acabou, acabou. Morreu, acabou. Então, se morreu, acabou, por que eu vou me preocupar em fazer o bem? Eu só tenho que me preocupar comigo. Comigo e com o meu do lado. Então, a pessoa que é egoísta, ela quer o bem. Ela quer o bem dos seus filhos, da sua família, daqueles que estão perto dele, e pronto. Os outros que se danem. Né? Então, não é só o egoísmo, né? É o materialismo, que a gente aceita, a gente acha que morreu, acabou. Então, por que quando eu morrer, acabou tudo? Por que eu vou me preocupar com o meu espírito? Por que eu vou me preocupar com o futuro? Por que eu vou me preocupar em melhorar? Eu vou fazer o que é melhor para mim. Né? Eu gosto de levar vantagem em tudo, que se dane os outros. Se para levar vantagem em tudo eu preciso passar por cima dos outros, então eu vou fazer, porque esse é o pensamento do materialismo. Então o espiritismo, né, ele vem, né, Kardec fala sobre isso no livro O que é o Espiritismo. O Espiritismo vem combater o materialismo. Um dos objetivos do Espiritismo é combater o materialismo. O objetivo do Espiritismo é formar um homem de bem. Mas esse também é o objetivo do catolicismo, também é o objetivo do protestantismo, também é o objetivo do budismo, do islamismo, todas as religiões têm como objetivo fazer, né, formar pessoas de bem, seres humanos de bem. Mas o espiritismo, além disso, ele tem como objetivo combater o materialismo. Porque se a gente eliminar o materialismo, vai ser muito mais fácil formar homens, seres humanos de bem. Bom, gente, para a semana que vem, nós vamos começar, nós vamos falar sobre a transfiguração de Jesus. Eu espero conseguir chegar lá. Ele está lá em Mateus capítulo 16, no finalzinho do capítulo 16 e no início do capítulo 17, está em Marcos também, no capítulo 8 e no capítulo 9, está em Lucas no capítulo 9. Aí. Então vamos falar desses assuntos para a semana que vem, tá? Uma boa noite para todos,
um bom dia para quem estiver assistindo de dia, uma boa tarde para quem estiver assistindo de tarde. Tchau.